A estrela de Max. Equipamento. Seja uma situação que exista um equipamento sensorial que consiga por ondas de rádio colocar informações dentro de uma ou mais pessoas, através de um sistema similar ao computador, na sua forma de controle das informações que são transmitidas. As informações vão se encaixando entre os participantes do diálogo e, internamente, através de pensamentos chaves, lembretes, elas vão manifestando novas recordações que são transmitidas pela fala. Estas novas recordações que foram canalizadas têm aspectos em comum com um grupo que, ao ouvi-las, irão desencadear nova sequência de ideias no grupo. Interatividade. Patologia. Seja uma situação que uma pessoa, ao comunicar com outras, busca em sua mente as informações correlacionais. Ao ativar em sua mente os pensamentos, ela crê que está sendo sensorialmente manipulada. Não existe nesse caso pensamentos-chave, lembretes, prévio ao diálogo, e sim de forma pós-posta a ele. É patologia quando a pessoa mentaliza que está tendo comunicação telepática e acaba por deduzir a mensagem da comunicação baseado em elementos internos inerentes à sua mente. Isto de forma contínua, afetando o convívio no grupo. Estado alfa. O grupo familiar não tem ideia de que está sendo neuralmente manipulado. O ambiente familiar segue inicialmente de forma tranquila, e somente a pessoa que está sendo neuralmente tutorada tem a noção de que seus pensamentos estão sendo expostos pelo grupo sem que eles saibam. Os integrantes do grupo falam espontaneamente. As pessoas sentem-se motivadas a falar por argumentos internos diferentes. O paciente recebe interiormente mensagens antes do diálogo. As mensagens recebidas pelos participantes do diálogo podem ser na forma de lembretes, indução utilizando como pretexto sentidos corpóreos, ou seja, eleva um sentido neural, como por exemplo a autoestima, e faz a pessoa falar sem que ela perceba, motivada pelo sensor que foi ativado ou por iscas, que são sementes, palavras-chave, que acionam a memória da pessoa e traz alguma coisa do inconsciente ou consciente. O grupo comunica interagindo com a mente do paciente sem saber. A interação é meio traumática, porque na maioria dos casos existe a recusa por parte da pessoa de tocar em determinado assunto. Neste caso, se assemelha mais a uma tortura psicológica. Às vezes, o assunto externo entre os participantes é completamente diferente do assunto interno cujas frases vão se encaixando, enquanto a mente busca mais informações correlacionares e deixa o paciente em estado de choque, pois acredita ele que todos do ambiente sabem do motivo que o atormenta. Muitas vezes, o motivo que o atormenta é valorizado pela manipulação dos sensores corpóreos. Eu, por exemplo, tinha um remorso de matar baratas. Exemplos de estado alfa. Diálogo. P. Mentalmente. Por que você não gosta de Teresa? C. Fala. O que vamos fazer para comer amanhã? Eu não gosto de caruru. P. Lembra. Na noite que Teresa comeu caruru, eles brigaram. Vem na mente a recordação da briga. B. Fala. Não vamos brigar, faço o de sempre. E a propósito, vamos ouvir música agora? P. Lembra. O motivo da briga era ciúmes, quando a música tocou e sem querer ele falou o nome de outra. Ao colocar a frase na cabeça do paciente, ao mesmo tempo, houve ativação na cabeça da pessoa que estava próxima. O link neste caso é a palavra gosta. Repare que os assuntos são diferentes, porém, houve um encaixe e o paciente passa a procurar em seus neurônios algum arquivo referente a Teresa, que contenha nova informação que está ligada à palavra-chave. Link, gostar. Gosta, caruru.
e, em um dos arquivos da memória, descobre que aconteceu um evento quando Karuru comia. A pessoa então é induzida a falar de música, e novamente a recordação é acionada, e o paciente recorda de mais um fato. Exemplo de estado alfa. Consequências. A pessoa fica perturbada. Inicialmente, o fato é uma grande descoberta. Sem seguida, busca saber como funciona. Depois sente constrangimento por pensar que está manipulando as pessoas mentalmente, apenas para descobrir mais informações. Daí surge a sensação de invasão de privacidade, sentimento de compartilhamento de pensamentos e fuga de todos os pensamentos que remetem pareceres sobre as pessoas próximas, com o intuito de magoá-las com frases do tipo: "Mas como ela é feia?" Por fim, não mais interessa coisa alguma. Lentamente, caminha para o estado beta. O imaginário vai se tornando mais forte que o mundo real, e a pessoa lentamente adquire a patologia. Ela passa a interpretar todos os sinais das pessoas próximas como fazendo parte de um sistema indutivo, e não consegue mais distinguir quando ela está observando um estímulo de controle remoto ou um estímulo que faça parte de algo mecânico que a pessoa tenha absorvido por gostar daquela sensação e passar a utilizar em seu cotidiano. Sentimento de invasão. O controle remoto não pede para vir. Ele vem sem avisos de uma hora para outra, com ou sem pretextos, como cansaço, ansiedade, estresse. É mais fácil identificar quando não tem outro fator ligado a ele. Pensamentos acelerados pela sequenciação. A quantidade de informações vai elevando, desde que a pessoa não construa um dique para obstruir a passagem de novos pensamentos. Se não existir nada que interrompa a sequência, então os pensamentos irão buscar correlação a todo instante, criando um vício culminando num estresse mental. Sintomas de cansaço. A pessoa pode apresentar sintomas de depressão, euforia, falta de apetite, falta de ânimo, fadiga, baixa concentração, estresse. Surge então a necessidade de tomar fortificantes, energéticos, medicamentos e acompanhamento médico e psiquiátrico, quando necessários. Fuga de pensamentos, agravamento. Diante de um controle remoto, se a pessoa se recusar a analisar os pensamentos que estão aparecendo em sua mente por uma questão de não querer enfrentar aquele bloqueio, isto pode levar a um turbilhão de ideias, pois, no ato da fuga, outro pensamento é colocado no lugar, que por sua vez irá buscar outro e assim por diante. A mente da pessoa fica giratória com infinitos pensamentos que não levam a lugar nenhum. Por outro lado, o inconsciente é organizado na forma de uma história. No caso de Max, a primeira crise teve 3 meses de alucinações seguidas, que culminaram em um livro. Exemplo de estado beta. Cada membro do grupo comunica-se isoladamente. As pessoas estão interagindo pelo processo normal da fala, audição e visão, não existindo nenhuma interferência externa que controle os sentidos do grupo. A pessoa debilitada busca interação com as demais pela sequência do diálogo, pós-posta. O paciente tenta se comunicar utilizando sua parte interna, mente, mas não utiliza integralmente os sensores da fala, audição e visão. Diminuição da fala por supor comunicação via mental. Para o paciente, é mais fácil utilizar a imaginação e criar uma mensagem mental que, segundo ele, chegará até as outras pessoas do grupo sem utilizar o canal de comunicação da fala. Elevação do ego. A habilidade de se comunicar através do pensamento faz ativar os sensores do corpo e, aos poucos, o paciente vai ganhando um ar de superioridade em relação aos demais do grupo. Pode ocorrer o contrário, ao ativar os sensores do corpo e causar um ar de inferioridade em relação aos demais do grupo. Isto vai depender da propensão que a pessoa se encontra para depressão ou euforia. Falhas constantes na comunicação pela suposição da fala e pensamento. A comunicação fica interiorizada.
e a pessoa cria uma tendência a querer interiorizar as falas e impressões das pessoas que a cercam, gerando uma ruptura na comunicação. Fala uma coisa e entende outra. Exemplo de estado beta. Diálogo. C fala: o que vamos fazer para comer amanhã? Eu não gosto de caruru. P mentalmente: por que você não gosta de Teresa? B fala: não vamos brigar. Faço o de sempre. E a propósito, vamos ouvir música agora? P lembra: na noite que Teresa comeu caruru, eles brigaram. Vem na mente a recordação da briga. P lembra: o motivo da briga era ciúmes, quando a música tocou e sem querer ele falou o nome de outra. A pessoa expressa uma frase e ativa sem querer na cabeça do paciente a palavra gosta e caruru. O paciente debilitado tenta fazer associações e lembra de Teresa, e forma assim um elo de ligação com algo que conhecia e já estava em sua mente. Não satisfeito, busca mais links e, ao ouvir a segunda frase de seu amigo, gera mais uma associação, lembrando de um fato passado. Mas, para o paciente, não foi casual, e sim um controle remoto. Equipamento, espírito, ETs, satélite, rádio. Exemplo de estado beta. Consequências. Estresse. As repetições das rotinas mentais causam, ao final, uma paralisia mental que a pessoa não suporta mais pensar, ocasionando um estresse psicológico, diminuindo o rendimento físico da pessoa. Uso de medicamentos. O uso excessivo da mente faz a pessoa gastar os recursos químicos que dispõe para o pleno funcionamento. Algumas deficiências podem gerar uma série de problemas de saúde e o uso de medicamentos é necessário. Desvio no comportamento social. A pessoa já não consegue mais se enquadrar dentro do ambiente em que vive. Quase sempre se isola, quando não, tenta convencer outras pessoas de que seu novo comportamento é o ideal para a sociedade. Apresenta um aspecto de manias e elas tendem a acentuar se a pessoa não conseguir perceber que está executando movimentos e ações repetitivas. Delírios. Os delírios ocorrem em função da quantidade excessiva de pensamentos. Eles causam também muito cansaço na pessoa. Quase sempre são ricos em histórias, com imagens, sons e símbolos, e utilizam a informação do inconsciente das pessoas. É como ter um sonho acordado. Caso não controlado, este tipo de delírio passa por outro estágio, que são alucinações visuais. Aqui, já não teria mais dimensão do que é uma imagem externa à pessoa ou interna. Isolamento ou necessidade de comunicação exageradamente. O isolamento decorre da necessidade interna da pessoa de se sentir protegida, caso ela se sinta muito agredida pelos pensamentos. Já a necessidade de comunicação provém do encantamento com as supostas novas vias de comunicação. Necessidade de internação caso seja agravada. A internação é indicada em casos avançados de demência, quando a pessoa já não consegue se ajudar e necessita de alguém que a auxilie. No caso de Max, a primeira crise gerou 3 meses de alucinações. Conforme o controle remoto que ativava sequências de pensamentos do inconsciente, através de neurogramas, que são unidades conceituais de pensamento, formada por um agrupamento de neurônios que representa um ou mais múltiplos símbolos, podendo ser constituída de forma mecânica, no sentido hipotético, ou de forma natural, através de acúmulo de conhecimento. Na sua forma complexa, os neurogramas executam comandos como uma programação computacional. Tais mecanismos geravam aleatoriedade de pensamentos, provocando sonhos estando o paciente acordado. Para exemplificação, leiam o livro Lender, de Max Diniz Cruzeiro. Correlação entre estados alfa e beta. Tabela. O nosso estudo traz 3 estados de saúde distintos: N, alfa e beta.
Uma pessoa que esteja num estado de saúde mental alternado entre normal e normal pode ter a percepção destes fenômenos à sua volta sem que isto afete seu cotidiano. Quando uma pessoa sente interferências alheias na sua mente e passa a se comportar de forma diferente, então ela deverá fazer uma reflexão e medir o grau de interferência e procurar uma pessoa especializada no assunto. Quando estas interferências estiverem prejudicando o convívio social seu comportamento não tiver mais sendo reconhecido para o padrão aceito pela sociedade, ela deve procurar um psicólogo que irá identificar os elementos internos que geram um conflito psicológico dentro de si. Quando, além desses conflitos internos, a pessoa sentir deficiências químicas em seu organismo que impossibilitem de ter uma vida equilibrada, ela deve procurar um psiquiatra. Man Television. Equipamento. Seja uma situação que exista um equipamento sensorial que consiga por ondas de rádio controlar o globo ocular, suas partes internas, seus canais de comunicação até sua conexão neural e bibliotecas neurais de informação. Nestes termos, a visão da maioria das pessoas do grupo é canalizada para uma única pessoa sem nada que justifique tal atitude. Isto gera um constrangimento inicial e a busca mental por possíveis motivos que estão levando as outras pessoas a terem aquela atitude. As imagens que as outras pessoas estão colhendo são armazenadas e gravadas externamente. Câmara de vídeo. Patologia. Seja uma situação que uma pessoa, ao comunicar com outras visualmente, busca em sua mente razões para acreditar que está sendo visualmente observada pelo grupo. O paciente observa o grupo incessantemente até despertar o interesse dos indivíduos. Quando a pessoa olha para o paciente, ele não se dá conta de que ele estava observando primeiro e acredita que já estava sendo observado anteriormente. Se tiver baixa estima, então irá criar justificativas que o deixem em depressão. Se tiver autoestima, então irá criar justificativas que elevem o seu ego. Estado alfa. O grupo não tem ideia de que está sendo neuralmente manipulado. Cada pessoa do grupo segue sua vida normalmente. Considera-se como grupo o conjunto de pessoas dos ambientes que o indivíduo que está sendo observado frequenta. Então, o grupo inclui familiares, colegas de trabalho, transeuntes, colegas da escola e outros. Os integrantes do grupo observam espontaneamente o indivíduo. Em termos neurais, não existe um estímulo neural contra a vontade dos integrantes do grupo para observar o indivíduo. Cada um, ao observar a pessoa, tem um foco diferente de observação. Ao observarem o indivíduo, cada membro do grupo tem uma razão distinta para olhar em sua direção. O estímulo neural que foi despertado no grupo é intrínseco de cada um. Desta forma, para mover a cabeça de uma pessoa numa determinada direção, é necessário que alguma coisa lhe atraia, como um feixe de luz, reflexo de luz, um torcicolo, um objeto próximo, uma recordação. Permanecer o olhar na direção por alguns segundos já requer uma identificação neural de algum aspecto físico da pessoa. O indivíduo fica procurando justificativas mentais do porquê está sendo observado. Então, quando um número elevado de pessoas olha na direção de a mente começa a fazer uma análise detalhada de como o corpo humano está no ambiente. Existe uma identificação consigo mesmo, e a pessoa perde horas a imaginar o que estaria de errado com ela. Exemplo de estado alfa. Um indivíduo que, ao sair de um prédio, percebe que as pessoas estão olhando para si sem razão que justifique. Olhar neste caso não é fazer referência para saber quem está perto, e sim fixar olhar por alguns segundos sem razão, isto de forma constante. A primeira vez que Max teve contato com esse tipo de situação foi ao sair de seu trabalho. Nos corredores do prédio, transeuntes que passavam não paravam de olhar. Ele não sabia o que estava acontecendo, então começou a buscar justificativas. Ao sair do prédio e ir para a parada, as pessoas que estavam nos ônibus que passavam também olhavam em sua direção.
E foi assim até chegar em casa. Ficou tão encabulado com o excesso de olhares que na primeira semana que chegou ao Brasil, foi ao Congresso da República pesquisar na biblioteca se havia saído alguma nota na imprensa ao seu respeito. Estado beta. O grupo segue sua rotina normalmente. O grupo não se constrange e continua sua rotina. Dependendo do comportamento do indivíduo, o grupo passa a perceber alguns desvios de conduta do mesmo ao ser observado. Os integrantes do grupo observam espontaneamente o indivíduo casualmente. O interesse do grupo sobre o indivíduo é casual. Poucos o observam. O interesse em observar aumenta se o grupo percebe que o indivíduo começa a agir estranhamente. Cada um, ao observar a pessoa, tem um foco diferente de observação. Cada membro do grupo tem interesses diferentes sobre o indivíduo. O indivíduo fica procurando justificativas mentais do porquê está sendo observado. O indivíduo é um observador nato e crê que está sendo observado constantemente. Ao observar a situação, a pessoa fica preocupada e busca a razão que a faz ser notada. Se ela satisfaz com uma razão, então busca melhorar aquele aspecto ou elevar para continuar tendo a sensação de ser observada. Se ela não se satisfaz, deixa sua mente rodando à procura de justificativa e lentamente vai ficando paranoica. Exemplo de estado beta. Um indivíduo que, ao sair de um prédio, percebe que as pessoas estão olhando para si sem razão que justifique. Olhar neste caso é casual e é de forma esporádica. Quando Max já tinha se convencido que estava sendo visualmente observado, ele passou a agir de forma diferente, como se fosse o centro de tudo, e teve uma elevação do ego. Começou a não perceber mais os estímulos ópticos como normais e desviou o seu comportamento social. Quando sentia que estava manipulado sensorialmente e observava uma pessoa próxima, ele tinha fixado as feições faciais de uma pessoa que supostamente estivesse sendo manipulada internamente. Então, falava em voz alta para pararem de controlar especificamente aquela pessoa. As pessoas ficavam assustadas e isto contribuiu para ele ser internado devido ao desvio social de conduta. No estado beta, o controle remoto não existe, ou se existiu, não está mais ativado. Mas as impressões sobre o indivíduo deste controle persistem. Correlação entre estado alfa e beta. O nosso estudo traz 3 estados de saúde distintos: N, alfa e beta. Uma pessoa comum que esteja num estado de saúde normal, variando com normal, é aquela que apenas 5% do grupo estão a observando esporadicamente, e apenas 1% deste grupo a observa com um olhar mais atento. Para uma pessoa pública, seria normal 60% do grupo a observar quando passar ocasionalmente. Acima destes patamares, o grupo poderia estar sofrendo de indução sensorial, ou a pessoa estar propensa a ter um forte desvio de conduta em virtude do excesso de atenção. Quando a pessoa começa a sentir que o foco de atenção sobre si está elevado e isto começa a afetar sua mente, então ela poderá procurar um especialista no assunto para orientar a melhor forma de se livrar do problema. Quando as alterações mentais estiverem influenciando sobre o estado de saúde, seria o caso de procurar um psiquiatra para que a pessoa possa fazer a devida reposição química para o pleno funcionamento neural.